Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à live de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo Pardini. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação e que também estamos ao vivo aqui transmitindo. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Importante explicar que as perguntas devem ser feitas exclusivamente pelo chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores irão respondê-las. A gente não vai abrir o microfone para os participantes fazerem as perguntas. Os slides dessa live estão disponíveis no endereço www.hermespardini.com.br/ri, na seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria e do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes conosco Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente comercial e marketing, Camilo de Leles, diretor executivo de finanças e RI, Adriana Linhares, diretora executiva de negócios PSC, Guilherme Colares, diretor executivo de operações, Fernando Ramos, diretor executivo de negócios Lab to Lab, e João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, para fazer a apresentação. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Carlos, e bom dia. Gostaria de começar aqui falando da importância da medicina diagnóstica, lembrando que não há saúde primária, não há economia em saúde sem a participação importante da medicina diagnóstica, e o futuro da saúde passa por esse setor, principalmente quando analisamos o custo evitável. Enfim, o foco está na prevenção, na atenção primária e secundária, evitando o adoecimento e resultados desfavoráveis na relação saúde-doença e na cadeia de valor em saúde. Falando um pouco aqui sobre a importância do Grupo Pardini, né, e há mais de 5 anos nós estamos adquirindo empresas de alta credibilidade também, especialização, transformando o nosso modelo de negócio. São soluções de diagnóstico que estavam muitas vezes restritos aos grandes centros, capitais, enfim, grandes conglomerados hospitalares e centros urbanos, e o Pardini ele vem, através da sua infraestrutura de medicina diagnóstica e alta especialização, dando acesso, grande parte da população brasileira, a exames cada vez mais complexos de alta especialização. E esse acesso, ele requer inovação, essa questão de logística, capilaridade, alto nível de automação, maior experiência digital, velocidade para você permitir, independente de onde o cliente esteja, ele possa receber e ter o melhor acesso dos melhores exames para contribuir em toda a sua cadeia de atenção de saúde, seja próximo ou distante dos grandes centros. A medicina diagnóstica no Brasil, principalmente através do nosso grupo, tem acesso em mais de 2.000 municípios brasileiros e continua crescendo. Quando se fala em ESG, quero destacar esse impacto social do Pardini também, lembrar que a execução de saúde, principalmente pública, no nosso país, ela se dá no nível municipal e dá acesso a esses municípios, aos mais de 2.000 municípios e outras localidades, isso possibilita o diagnóstico rápido, salvar vidas, né? E graças a essa estratégia, né, e o trabalho dos nossos colaboradores, pessoas que estão tendo acesso ao diagnóstico cada vez mais qualificado e de alta complexidade. Lembrando também que a importância do resultado de ponta a ponta do nosso grupo, é por isso que nós reafirmamos que
No nosso paciente, ao nosso acionista, investidor, temos que entregar o melhor, o mais adequado e sustentável, não só uma clara e sólida estratégia de negócios, mas também os números trimestre a trimestre, e isso, essas relações de ponta a ponta têm mostrado que a nossa estratégia ela está num caminho correto e cada vez mais relevante aí para a cadeia de valor em saúde. Além disso, o nosso grupo segue fortemente investindo em inovação. Um dos sinais disso é que a companhia está em segundo lugar entre as empresas de saúde mais inovadoras do país, segundo o ranking do Valor Econômico e outras avaliações também. E reforçando que inovação também passa por infraestrutura, por tecnologia de automação, por capilaridade, por acesso e logística ao mesmo tempo, né? O Pardini é um grande ecossistema de diagnóstico e a tecnologia é fundamental e a infraestrutura é fundamental na nossa estratégia. E os modelos de negócio estão sendo ressignificados e de uma maneira consistente com a participação dessas empresas como o Pardini de infraestrutura em medicina diagnóstica. Vou trazer aqui alguns exemplos. Nós somos parte de uma pesquisa de prevalência de infecção por Covid no Brasil, Covid-19, que chama PrevCov, e são 60 mil coletas necessárias, parceria com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e a Fiocruz. Então, o Pardini ele foi contratado para realizar mais de 200 mil testes relacionados à Covid-19. Serão 60 mil coletas domiciliares em vários municípios de norte a sul do Brasil. Então, o Pardini foi escolhido para esse trabalho justamente devido aos seus mais 6 mil laboratórios parceiros, a sua tecnologia inserida, a sua capacidade de processar esses exames. E lembrar que essa relação com os nossos clientes, eles vão nos ajudar, seremos clientes dos nossos clientes, eles serão responsáveis pelas coletas nas localidades, nos municípios onde o Pardini não tem ainda as suas unidades dedicadas, né? Então, isso é uma maneira de inovar no modelo de negócio também, e um projeto como esse movimenta todo um ecossistema diagnóstico, mostrando a importância desse setor. Queria destacar também outra iniciativa da toxicologia. O Pardini ele fez um grande investimento em infraestrutura de toxicologia forense. Nós já tínhamos um grande investimento na parte ocupacional, e agora, através da nossa capilaridade e o investimento do modelo produtivo, nós mais que dobramos a nossa capacidade de produzir exames, principalmente na área forense. Em abril, o próprio Denatan publicou alterações aí no Código de Trânsito Brasileiro, foi validado aí o exame do meio a cada 2 anos e meio, e como consequência o volume desses testes tem crescido a mais de 500%, né, comparando com outros volumes de outras semanas, em virtude dessa resolução. Então, isso tudo é parte de um planejamento de infraestrutura em toxicologia que nós realizamos no passado. Hoje nós temos a capacidade de duplicar essa produção desses exames devido à grande procura. Então, isso só é permitido através nós adquirimos no passado um modelo de negócio e, ao mesmo tempo, uma base de infraestrutura para que a gente pudesse investir com novas tecnologias, como é o LTDT, que nos permite aí também ter eficiência em custo de produção e também uma alta capacidade de produção e entrega. Então, mais um investimento em infraestrutura. Acho que o teste do pezinho, utilizando metodologias moleculares, existe aí uma nova regulação em relação a isso. Então, o Pardini, principalmente através da sua aquisição de uma das empresas mais importantes, que é o DLE, em triagem neonatal, nós estamos prontos também para esse crescimento, em relação aos novos modelos de detecção e as novas metodologias regulamentadas para que se faça o teste do pezinho no Brasil. E, além disso, né, alguns desses exemplos, da parte de tecnologia e inovação, o João Varenga pode comentar depois um pouco mais sobre isso, estamos cada vez estabelecendo uma nova relação digital direta com os clientes e demais stakeholders. No primeiro trimestre, como exemplo também dessa parte de tecnologia, nós finalizamos a arquitetura do Precision Care, que é a nossa primeira plataforma integrada de saúde. A previsão do Go Live é no terceiro TRI de 21.
e que já estão sendo aplicadas a uma vertical de negócios, essa modelagem na nossa relação com essa vertical. E essa plataforma contará com e-commerce, centralização de vendas online de todo o grupo, além de marketplace para a nossa nova distribuidora, que chama Pardes de Distribuidora. A expectativa de um projeto é repetir o case de sucesso do MyPardini 2.0, que nós já citamos, esse novo ambiente digital que nós lançamos anteriormente, que é hoje responsável pelo relacionamento com os clientes, principalmente do Lab-to-Lab. Ainda em 2021, nós vamos finalizar a consolidação também do LIS, de todo o grupo. Lembrar que nós temos também parte do crescimento inorgânico, várias marcas e companhias. Então, é importante essa consolidação dos sistemas legados, principalmente dos sistemas de atendimento. Então, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia, nós estamos finalizando isso para ter assim, a maior sinergia possível em sistemas de todo o grupo, trazendo redução de custos, padronização de processos e ganhos sinérgicos, que é o mais importante. E também trazendo também toda a melhoria tecnológica dentro de uma mesma matriz, sendo centralizada para todas as nossas marcas e modelos produtivos. Nós também implantaremos a interoperabilidade total com novos laboratórios conveniados, né, num prazo aí, com rapidez, em até 10 dias. Nós temos novas estratégias de barramentos, APIs, enfim, além de poder usar a inteligência artificial de mnemônicos e máscaras de laudo 100% automatizadas. Isso tudo traz velocidade para as integrações sistêmicas, com rapidez para você integrar com os novos clientes, principalmente do Lab-to-Lab, operadoras, enfim. A interoperabilidade é hoje um dos principais desafios, o Pardini tem contribuído e tem uma matriz para que isso permita maior velocidade. Então, você tem um novo laboratório querendo fazer apoio, uma nova operadora de saúde, isso tudo vai ampliar as nossas interfaces, a velocidade, não só da contratação dos testes, solicitações, funcionalidades, mas também liberação dos resultados. E estamos desenvolvendo, na área de tecnologia ainda, desenvolvemos através do nosso portal de relacionamento com esses laboratórios em todo o Brasil, que é o modelo MyPardini 2.0, o Lab-to-Lab Conta Digital, onde seguimos com o incremento de produtos, serviços, através dos nossos sprints semanais, sendo a última entrega a possibilidade de abertura de conta com Pardini totalmente digital, sem interferência física e sem a necessidade da própria equipe comercial. Então, isso é uma forma de você ter uma interface direto e o cliente poder contratar, principalmente o laboratório, diretamente o Grupo Pardini, se conectando aqui às nossas funcionalidades e aos nossos produtos e serviços. Na parte de tecnologia também há uma incorporação de novas estratégias de marketing digital, chegada de novos profissionais e parceiros, isso é muito importante aí, principalmente na área de medicina personalizada, quando você tem um grande acesso de médicos, enfim, operadoras e clientes que têm uma relação muito mais digital do que os exames convencionais do dia a dia. Bom, essa estrutura tem um objetivo claro de potencializar o reconhecimento da marca no ambiente digital e aumentar as receitas do grupo. Outro ponto que no mês de março houve um aumento de quase 200% em relação a fevereiro de vendas de vacinas no e-commerce, que é uma plataforma que está sendo bem aderente com aumento de receitas, não só de vacinas, mas também exame de Covid. Em Covid teve um aumento de mais 600% na compra direta através do e-commerce. E também o nosso tráfego orgânico de clientes com essas iniciativas de marketing digital e novas plataformas de acesso tem aumentado muito, aumentou mais de 500% esse tráfego orgânico de acesso entre os clientes e os nossos portais. Outras estratégias que estão sendo implementadas visando aumentar a presença digital das marcas, a experiência dos clientes nos canais digitais. Uma delas é o reposicionamento nas redes sociais, diversas melhorias nos sites, apps, além de contratações de ferramentas de Martech. Então, falando assim de uma tecnologia, os investimentos, e principalmente nessa área de marketing digital.
Nós vamos falar, e principalmente o Camilo, também de novos recordes em relação, nesse trimestre, em receita bruta, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, número de clientes lab-to-lab. Então, a gente segue uma tendência aí já demonstrada nos trimestres anteriores, a companhia vem batendo consecutivos recordes de produção e financeiros também, e a seguir o Camilo apresentará os números detalhadamente, mas eu queria, nesse momento, reforçar alguns destaques. E a partir da gestão eficaz de indicadores de volume, preço, SG&A, nós fomos capazes de estabelecer alguns recordes inéditos de performance para o primeiro TRI, referente a esses itens citados, enfim. Em relação acho que antes do Camilo começar, queria enfatizar o nosso recorde de volume de testes. Foram 32,5 milhões de testes, praticamente 33% maior do que o primeiro TRI de 2020. E lembrar que são testes recorrentes, que o volume é em torno de 3% o volume do Covid, então foi 30% de aumento no primeiro TRI. Né? Então, é um novo recorde histórico de volumetria do Pardini em um trimestre. Vale destacar que os primeiros 3 meses do ano são sazonalmente mais fracos, principalmente janeiro e fevereiro, para a medicina e diagnóstico, de uma maneira geral na sazonalidade. Mesmo assim, os resultados foram 33% maiores que o ano anterior. Né? E lembrar, nessa comparação, o ano anterior, o primeiro TRI, tivemos esse impacto do Covid, principalmente na segunda quinzena de março, mas também, nesse trimestre, a gente tem o impacto da pandemia. E como todos sabem, essa segunda onda que nós tivemos até poucas semanas, com um grande número de mortalidade também. Então, é possível comparar, sim, os 2 TRIs, principalmente referente ao crescimento dos volumes recorrentes de exames. Então, realmente há um crescimento expressivo do nosso recorrente no primeiro trimestre. Temos recordes também no volume de testes de Covid, então foi 10% acima do quarto TRI de 2020, quando a gente olha aí o volume de testes. E, bom, nesses 3 primeiros meses de 2021, reforçando aí de maneira consistente o nosso papel fundamental no controle e diagnóstico epidemiológico, com qualidade e assertividade, né, e também capacidade produtiva, né. E quando eu considero desde o início da pandemia, nós fizemos mais de 4 milhões de testes para o diagnóstico de Covid-19 em todo o país, só de RT-PCR, que é um exame mais complexo, enfim, foram mais de 2,5 milhões de testes, e só destacando aí um pouco que nas nossas métricas, na nossa casuística, a positividade dos testes nos 4 primeiros meses de 2021 foi de 30,3%, que foi 2 pontos percentuais maior do que a média de todo o ano de 2020, que foi 28%. Ou seja, a pandemia ainda existe, o número de casos ainda existe, né? Então, é possível você comparar os 2 TRIs e mostrando um ganho aí de market share e reforçando aí a volta do recorrente do primeiro trimestre desse ano. Em relação ao PSC, nós tivemos um recorde histórico também de volumetria, né? Vale destacar que já falei dessas questões da sazonalidade, né? E ao longo desse trimestre houve uma rampa de crescimento de volume bem consolidada. Em janeiro crescemos 2 dígitos em PSC, em fevereiro perto de 30%, em março próximo de 60%, mesmo desconsiderando aí os testes relacionados à Covid-19. Nós obtivemos aí um crescimento total de 30% em volume, 2 dígitos em janeiro e fevereiro, e mais 50% em março, né, quando a gente considera aí ex-Covid. Importante mencionar que mesmo com a adição dos exames, né, do Covid, no portfólio de produtos, temos esse crescimento relevante aí também nas nossas, não só no volume, mas nas nossas margens, né. Lembrar que na gestão de contratos com operadoras, planos de saúde, enfim, todas essas interfaces com a intermediação, nós temos aí um bom relacionamento e
mais uma vez mostrando que a nossa relação de inflacionamento, ela não é a mesma inflação médica de outros setores na cadeia de valor, então existe uma grande sustentabilidade aí nessa relação, e isso permite uma relação de longo prazo sustentável e sem, eu diria, ferir aí os gastos totais da operadora. Então, em relação aos outros setores, a medicina diagnóstica se mostra algo mais condizente com as necessidades da intermediação em longo prazo. E por terminar a questão do PSC, também nós já alugamos um novo espaço em São Paulo, para a abertura de mais uma nova unidade no bairro Moema, que destinada a análises clínicas, principalmente imagem, e no back-office, e essa inauguração está prevista aí para setembro. Reforçando ainda mais que nós temos um grande potencial de crescimento ainda orgânico com a marca Pardini, tanto em São Paulo, como é o exemplo aqui, quanto no Rio de Janeiro também. No Lab-to-Lab, falando um pouco aqui, nós tivemos um grande resultado, né, 30% de crescimento ex-Covid, no nosso volume, né, um crescimento aí de 60% também em receita, e praticamente aí o dobro do EBITDA, e essa evolução é muito importante porque mostra que o Pardini tem o reconhecimento aí da sua infraestrutura, da sua capacidade de entrega em um grande número de clientes, apesar da grande concorrência. Então, isso mostra a sustentabilidade também do Lab-to-Lab, a nossa força em relação a esse business. Não é um business fácil, todos sabem que depende de muita organização, um grande nível de automação, interface comercial, vendas, enfim, e toda a infraestrutura necessária para que a amostra chegue aqui e seja liberado o mais rápido possível, né? Então, reforçando aí, como resultado, o EBITDA do Lab dobrou no primeiro TRI de 21, quando comparado ao mesmo período de 2020. E também há uma reposição necessária de preço que aconteceu nesse primeiro trimestre, mostrando também assim que esse business ele tem que ser mais valorizado, e também ele permite uma boa relação de custo-benefício para o cliente que utiliza um laboratório de referência, e o volume e a escala nos ajuda também a ter um equilíbrio maior de preço junto ao cliente, com aumentos que possam ser sustentáveis ao longo do tempo, né? Então, esses aumentos eles são condizentes também da relação do PSC com as operadoras de saúde, que indiretamente todo Lab-to-Lab, todos os laboratórios também tem como cliente as próprias operadoras locais onde eles atuam. Enfim, seriam esses os principais pontos que eu gostaria de passar. E antes do Camilo começar, queria destacar aqui e agradecer assim, o engajamento do todo o nosso time, todos os profissionais e colaboradores que nos ajudam aqui em todo o país, que têm trabalhado arduamente, principalmente nessa pandemia, para trazer os melhores resultados, tanto dos nossos clientes, quanto aí dos nossos investidores. Então, eu aproveito aqui para agradecer a todos os nossos 6.000 colaboradores e outros indiretos também. Camilo, por favor, Camilo agora vai passar os resultados objetivos aí do primeiro TRI de 21. Obrigado. Obrigado, Roberto, e bom dia a todos os participantes. Somente eu gostaria aqui, antes de falar dos números, falar um pouco desse momento de recorde que nós estamos vivendo. Que nós estamos vivendo um momento de recorde, não é que nós estamos comparando com uma base fraca. Muitas vezes eles colocam que o trimestre do ano passado foi uma base mais fraca, mas é importante a gente perceber um pouco aqui todo o histórico que nós construímos nessa empresa durante os últimos anos. Já se falando aqui do ano 2010, que nós iniciamos aqui o NTO, nós fazíamos aqui 6 milhões de exames no trimestre. Hoje nós estamos fazendo 32,5 milhões no trimestre. Então, importante, não é uma base fraca. A empresa, ela quintuplicou nos últimos 10 anos. Isso é muito importante. Obviamente, junto com isso, vários projetos de melhoria foram feitos. O projeto do Enterprise, tem um projeto da atenção ao cliente com Customer Service,
tem um projeto de atenção aos custos, tem um projeto de buscar eficiência na parte de produção, tem um projeto de redução de custos que nós fizemos. Soubemos lidar com o momento de Covid como nunca. Todos nós fizemos planos e iniciamos projetos da noite para o dia, criamos o home office, criamos um projeto de atenção às pessoas. Então, assim, o recorde, ele é uma base comparativa, ele é um somatório de passos de excelência que a empresa deu nos últimos anos. Então, é importante que isso fique bem gravado, que os números simplesmente estão crescendo. E falando dos números do primeiro trimestre, o Roberto já tinha comentado, então, nós tivemos aí os primeiros 3 meses de 2021 foram marcados por um novo recorde histórico de volume. Fizemos 32,5 milhões de exames e resultado consistente. Importante destacar que esse volume expressivo foi alcançado mesmo após o quarto trimestre, no qual obtivemos resultados inéditos. No primeiro trimestre, período sazonalmente mais fraco para a medicina diagnóstica, nos mantemos diligentes aos indicadores de volume, preços, custos, operações, principalmente os custos do SG&A. Tivemos um foco muito grande nos custos do SG&A. Fomos capazes de estabelecer recordes inéditos de performance para um primeiro trimestre em receita, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido e também no crescimento. Tanto o crescimento no número de clientes, como também o market share. O volume de exames apresentou um crescimento de 32,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O volume processado durante o primeiro trimestre, um total de 32, foi um novo recorde histórico para a companhia. Foi um nível de produtividade, excelência. Utilizamos quase 100% da nossa capacidade produtiva. No canal de coleta do Lab to Lab, durante todo o período, apresentamos crescimento no volume em Covid-19, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. Esse movimento está atrelado à expansão de nossa base de clientes e ao aumento do share of wallet, influenciado pelo maior nível de terceirização de exames no mercado do Lab to Lab. No canal de coleta do PSC, apresentamos crescimento de volumetria ex-Covid em todas as praças. O crescimento veio tanto de análise clínica quanto de imagem. Importante destacar o nosso crescimento da rampa de imagem, já alcançando os mesmos níveis de 2019. Importante também ressaltar que a Praça de São Paulo apresentou um crescimento consistente durante todo o período, decorrente do trabalho de diagnóstico do Covid que temos feito nessa praça desde o início da pandemia. Reforçando nossa marca e nossos valores, tanto nas praças maduras como Minas Gerais e Goiás. O crescimento em análises clínicas ex-Covid também foi de suma importância para a retomada do crescimento em análise clínica para o PSC como um todo. O recorde também de receita no primeiro trimestre do Lab to Lab. A receita bruta continuou apresentando forte recuperação no primeiro trimestre. Nossa atuação nacional por meio do Lab to Lab e em diversas praças do PC foi de suma importância para essa recuperação. Como consequência, apresentamos um crescimento inédito, 55% da receita bruta do primeiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento veio de ambos os canais de coleta, tanto PSC quanto Lab to Lab. No PSC, apresentamos crescimento de receita ex-Covid quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento veio de todas as praças de atuação. Na Praça de São Paulo, tivemos importante crescimento tanto em imagem quanto em análise clínica, ex-Covid. Já nas praças maduras de Minas Gerais e Goiás, o crescimento, principalmente em análise clínica, contribuiu significativamente para a expansão da receita, como um todo. Observamos forte expansão no faturamento do Lab to Lab no primeiro trimestre, por conta, primeiro, oferta dos exames da família Covid para toda a nossa base de clientes. Aumento da base de clientes e melhoria do nível de atendimento e qualidade de entrega do serviço, resultando em uma retomada de exames de análise clínica já superior ao apresentado no primeiro trimestre de 2021, mesmo desconsiderando os exames Covid-19. Recorde de lucro bruto. O lucro bruto apresentou crescimento de 79% no primeiro trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020.
impactado tanto pelos exames Covid processados pela companhia durante o primeiro trimestre, quanto pela retomada de crescimento da receita recorrente. Importante ressaltar que, a partir da segunda quinzena de março de 2020, o lucro bruto da companhia sofreu o impacto do início da pandemia de Covid-19, oferecendo uma base comparativa menor, que eu já havia comentado. Nós, mantendo diligentes aos indicadores de volume, preço e custo de operação, e nossa margem bruta do primeiro trimestre apresentou um aumento de quase 400 basis points, quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA atingiu 106,4 milhões de reais, apresentando aumento de 110,6% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA, por sua vez, atingiu 22,3% no primeiro trimestre, contra 16,4% no trimestre anterior. Esse aumento de margem se deve principalmente pela alavancagem operacional da companhia, retomada gradual dos exames ex-Covid, base comparativa menor do primeiro trimestre, devido ao início do impacto da pandemia, e também com relação às eficiências que foram acumuladas durante todo esse período. As despesas operacionais com vendas gerais e administrativas, como percentual de receita líquida, apresentou redução de 16,3% no primeiro trimestre para 12,2% no primeiro trimestre de 2021, em função do crescimento do faturamento e também vários planos de reduções que a empresa vem implantando nos últimos tempos. O ROIC, excluindo o ágio, foi de 34,7% no primeiro trimestre, aumento de 280 basis points quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Fluxo de caixa operacional do Pardini no primeiro trimestre de 2021 foi de 85,7 milhões, crescimento de 106% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outros pontos importantes de destacar é o nosso nível de inadimplências e glosas. Temos destaques de glosas e inadimplências nos últimos períodos, mesmo em um ambiente de pandemia. No primeiro trimestre, a inadimplência representou apenas 0,51% da receita líquida e as glosas representam 0,3% da receita bruta. Números completamente históricos. Por isso que é importante destacar que continuamos com o nosso foco no futuro, buscando sempre melhorias operacionais, melhorias na gestão da empresa e, principalmente, cuidando das pessoas. Obrigado a todos vocês pela atenção e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, pessoal, que perguntas devem ser feitas pelo chat e a gente vai ler as perguntas aqui, tá? A primeira pergunta vem do Gustavo Tizeu, que é nosso analista sell-side, né, do Bradesco BBI, cobre o setor de saúde e as nossas ações. Bom dia, obrigado pela apresentação. Gostaria de explorar um pouco mais sobre a distribuição de insumos. Como podemos pensar no longo prazo desse business? Há algum timeline que vocês podem compartilhar para a distribuição de produtos além daqueles ligados à Covid? Além disso, como está sendo o feedback dos clientes nesse canal? Eles veem como possibilidade de trocar a atual distribuidora deles por vocês? Bom dia, Gustavo, obrigado pela pergunta. O Fernando Ramos, nosso diretor do Lab to Lab e responsável também pela distribuidora, vai responder. Por favor, Fernando. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado aí pela pergunta e pelo interesse em saber um pouquinho mais sobre esse novo negócio aqui do Grupo Pardini. Só queria fazer uma rápida introdução, Gustavo, antes de entrar na sua pergunta, só para deixar claro aqui para o investidor, de onde surgiu essa ideia, né? A gente criou a Pardis, que é a Pardini Distribuidora, em 2020, num ponto bem agudo da pandemia, né? No momento em que existia muita incerteza com relação à qualidade dos testes rápidos que vinham sendo distribuídos, muita incerteza quanto à disponibilidade dos testes, né? E o Pardini acabou aproveitando a estrutura que a gente tem de P&D, de validação,
né, de negociação com fornecedores para conseguir colocar nos nossos clientes testes rápidos que tinham ali um alto nível de qualidade, né, e naturalmente oferecendo os testes que estavam disponíveis no nosso estoque. Então a gente conseguiu aproveitar a reputação do grupo, né, e todo o relacionamento que já existia com os clientes do Lab to Lab para criar um novo negócio e que como a gente colocou, né, no próprio release, assim, é um negócio que, somado ao apoio hospitalar, já está bem relevante, né? A gente até publicou de que quase 5% da receita do Lab to Lab já é formada aí pela somatória desses dois novos negócios, né? Então, agora entrando na sua pergunta, Gustavo, como é que a gente pode pensar esse business no longo prazo, né? Bem, assim, acho que tem alguns pontos que eu gostaria que você e os demais analistas tivessem em mente aí quando pensarem em Pardis, né? Primeiro, eu acho que a distribuidora ela tem potencial para ser um business bem relevante aqui dentro do Grupo Pardini, dentro de alguns anos, né? Tanto em termos de faturamento, em termos de cobertura de clientes, né? Em termos de abertura de portas para outros negócios, eu acho que ela pode ser bem relevante aqui dentro do grupo. Por quê? Porque, primeiro, é uma nova forma de gerar receita com os clientes atuais, né? Ou seja, hoje a gente está atuando dentro da nossa própria carteira de clientes Lab to Lab. Assim, eu mencionei que hoje a receita já é relevante, mas hoje, em termos de cobertura de clientes Lab to Lab, ainda é um percentual relativamente pequeno. Assim, menos de 10% dos clientes Lab to Lab até agora fizeram uma compra na distribuidora, ou seja, tem espaço para crescer muito mais, né? E eu também queria destacar, né, quando a gente pensa nesse business a longo prazo, que o fato de estar aqui dentro do grupo, ele facilita demais, né, a criação desse novo negócio, né? Por quê? Porque a gente tem uma série de sinergias com os negócios atuais do grupo, sejam sinergias comerciais, né, sinergias logísticas, sinergias de SG&A, né? Então, assim, existe uma força, né, e uma alavanca pelo fato da distribuidora fazer parte aqui do grupo. Entrando na sua próxima pergunta, Gustavo, com relação ao portfólio de produtos, até o primeiro trimestre, a gente tinha o foco bem específico ali em testes rápidos para COVID. E a gente conseguiu colocar aí praticamente a gama toda de testes focados em COVID, né? Tanto no modelo teste rápido, quanto uma solução de point of care, que a gente também ofereceu aí para diversos clientes, inclusive alguns clientes com perfil hospitalar. Ao longo do segundo trimestre, a gente está incluindo novos tipos de teste no nosso portfólio, né? Por enquanto, ainda testes rápidos, né? Então, por exemplo, o teste rápido de dengue, zika, o teste rápido de HIV, né? São alguns exemplos de testes que a gente já está colocando aqui no nosso portfólio, e tem algumas negociações acontecendo nesse momento para que a gente possa incluir também outros produtos da modalidade Point of Care, né? E também insumos de coleta. Futuramente, a gente quer incluir outros produtos, tá, Gustavo? Então, assim, no limite, a gente pode colocar vacina, a gente pode colocar virtualmente todos os produtos que um laboratório ou um hospital precisam comprar, né? Então, assim, naturalmente, existe aí uma estratégia de go-to-market, né, que foi desenhada, que foi apresentada aí para a companhia, para o conselho. Então, existe um planejamento aí, tanto de ação comercial, quanto em termos de escopo de cliente, até porque a gente pode aproveitar a distribuidora para entrar por que não, em outros ramos aí de cliente. E por falar em cliente, e entrando na sua pergunta final aqui sobre o feedback, né? A gente realizou uma pesquisa aqui interna com clientes, né, para entender como é que eles estavam vendo o negócio, e assim, os resultados foram impressionantes, Gustavo, assim, em termos de intenção de continuar comprando, né, isso a gente percebe no dia a dia com a recorrência de compra, né, com os indicadores que a gente consegue ver aqui na distribuidora, e também sobre a intenção de comprar outros produtos, né, assim, mais de 90% dos clientes afirmaram que tem intenção de comprar outros produtos conosco, né. Logicamente, aí é uma questão de entender o portfólio de produto, como é que é a estratégia de preço, prazo, então entram variáveis importantes aí para esse modelo de negócio, né? Mas a gente vê claramente que a gente deu um primeiro passo, e um primeiro passo muito importante rumo a um novo modelo de negócio que tende a ser bem grande aqui dentro do grupo. Alessandro, quer reforçar alguma parte aí estratégica?
Sim, Roberto, obrigado pela pergunta, uma oportunidade, né, Fernando, da gente explicar a estratégia da Pardes. Sempre o Pardini procurou, junto aos seus laboratórios conveniados, seus parceiros do Lab to Lab, prover e suprir necessidades. A gente acredita que quanto mais relações nós tivermos dentro da cadeia produtiva, dentro da cadeia de valor desse cliente, maior é o grau de fidelização e, obviamente, mais rentabilidade. Quando a gente tem lá uma quantidade maior de produtos por cliente sendo vendidos, a gente tem uma maior rentabilidade. A Pardes entrou nessa estratégia. E duas coisas que são grandes diferenciais e que a gente já observa que é um fator-chave de sucesso pelo crescimento rápido que a Pardes está tendo. Primeiro, nós temos uma dinâmica de oferecimento de produto na Pardes, onde esses produtos eles passam pela área de pesquisa e desenvolvimento, eles são validados internamente, clinicamente e tecnicamente pela equipe do Pardini, então eles saem daqui com uma chancela. Diferente de outras distribuidoras tradicionais, onde eles revendem produtos de indústria ou até algumas produtos que são produzidos em pequenas escalas por elas mesmas, nós aplicamos isso na prática no Pardini. Nós sabemos o comportamento desses produtos, a gente sabe a real sensibilidade, especificidade, né, todos esses fatores. Isso passa uma credibilidade, está passando uma credibilidade muito importante. Então, além da venda, que tem uma sinergia muito grande com o comercial, com o marketing, com a logística, obviamente, né, nós não temos grandes estruturas dedicadas a isso, a gente usa neste momento uma sinergia estrutural do Pardini, mas existe um fator de diferencial que é uma chancela tecnológica, uma chancela clínica do Grupo Pardini. Isso tem feito uma grande diferença. E, neste momento, está em construção, junto com a área de tecnologia e informação, já ancorada na plataforma Precision Care. Isso é muito importante a gente destacar, não é, João? Que todas as nossas iniciativas já estão ancoradas na plataforma Precision Care. A área de e-commerce, né, é bem profissionalizada, está sendo conduzido aí pela área de tecnologia da informação junto com a área de negócios, onde a Pardes ela vai para uma plataforma de e-commerce muito robusta, né? E com isso a gente ganha uma proporção muito grande. Então, é muito mais do que uma aposta, né? Ela já passou dessa fase, é um negócio que já tem uma receita relevante, ele tem muitas sinergias, ele já nasceu digital dentro de uma proposição de trabalho, mas que agora está ganhando uma proporção digital muito grande também. Então, ela vem aí ser ancorada no Precision Care, mostrando mais uma vez que o Pardini ele tem essa coerência nas suas ações, né? A gente continua provendo soluções para os nossos clientes dentro de uma estratégia digital. O Fernando quer complementar, Alessandro, e depois também, Fernando, acho interessante, como foi citado, o João Alvarenga, que é o nosso CIO, responsável pela estratégia de transformação digital, comentar um pouco da plataforma, do Precision Care, do Marketplace, enfim, das soluções que corroboram para essa nova iniciativa e outras. Fernando, por favor. Obrigado, Roberto. Só para complementar aqui, o Alessandro puxou alguns assuntos interessantes. Acho que é interessante mencionar, né, que assim, a Pardes tem meses de vida, né? Assim, apesar disso, a gente já está com um faturamento relevante e, mais importante, né, já é um business rentável, né? Então, a gente já teve aí EBITDA positivo há alguns meses seguidos, né, nesse negócio, apesar de ser um business recente. Então, já está agregando aqui para o nosso negócio. E eu queria, Roberto, se você me permite, eu falei bastante sobre sinergia, né? E eu queria dar um exemplo de sinergia, de como é que isso efetivamente aconteceu, né? Então, por exemplo, agora no primeiro trimestre, a gente começou a nossa operação em um grande hospital, né? Dentro do nosso modelo de apoio hospitalar, que também é um outro negócio super interessante, alto potencial de crescimento, né, que também já é EBITDA positivo, né, vale destacar, apesar de ter aí 3 meses de vida, efetivamente. E o que a gente fez, Roberto? Ali a cidade onde está localizado o hospital estava passando por um momento muito difícil da pandemia, e a gente usou nossa estrutura da distribuidora para colocar dentro do hospital um equipamento point of care.
né, para fazer ali a leitura do COVID. Não é o teste rápido, né, é um modelo ali bem conhecido no mercado, aí um grande parceiro nosso, e que permitia que o hospital rapidamente conseguisse fazer a triagem entre pacientes COVID e pacientes não COVID, né, quando existia alguma suspeita aí de doença, né? Então isso permitia que a gente gerasse tanto a receita no apoio hospitalar quanto na distribuidora simultaneamente. Então, assim, é só para exemplificar um modelo de sinergia aí entre os negócios que acabam se formando quando a gente pensa num ecossistema de saúde, como o Roberto muito bem colocou ali no início, né? E antes de passar a palavra para o João, que tem aí nos ajudado muito aqui na Pardes, né, pensando juntamente com toda a equipe de TI, né, num modelo competitivo, né, a gente tem hoje uma estrutura de venda ainda bem discreta, né, João? Porque a gente tem basicamente hoje uma página no MyPardini, né, bem simples, e a ideia é que a gente consiga, a partir do investimento que vai ser realizado, crescer e criar realmente uma plataforma aí para fazer a distribuição de produtos aos nossos clientes. Por favor, João. Bom, é importante citar aí a estratégia digital caminhando junto com a estratégia de negócio, como que a gente vem fazendo internamente esse link. E de 3 anos para cá, a gente começou fortemente com um programa de experiência do cliente, ou seja, fazer essa transformação de uma maneira muito pragmática, com lastro, com propósito e com resultados quantitativos, resultados práticos, de muito curto prazo. E essa vem sendo a nossa estratégia em relação ao digital, ou seja, toda a parte de mapeamento de jornada dos nossos clientes, pontos de dores, e isso tudo desaguando em produtos e serviços digitais que realmente façam diferença, que agreguem valor para todos os nossos stakeholders. O que a gente preza com isso, né? Relações mais simples, diminuição de atritos, é muito importante isso, a diminuição de atritos, relações mais fluídas, mais barato e mais fácil. E no final do dia, o esperado e o que a gente vem colhendo, literalmente, é o quê? É o engajamento desses stakeholders, seja no B2B, seja no B2C, é aumento de receitas, conforme comprovado na reunião de hoje, e também internamente, sendo digital, né, é o B-Digital com automação, que o Camilo também citou, que vai trazer naturalmente e vem trazendo redução de custos. Ou seja, um pragmatismo e realmente um propósito muito grande em relação ao cruzamento entre estratégia e a relação digital e a transformação digital, se casando. E, para finalizar, a tecnologia vem ajudar a pergunta inicial que foi feita com o que já foi dito na última reunião de resultado, que é a nossa plataforma tecnológica denominada Precision Care. O mesmo sucesso que a gente obteve com o MyPardini 2.0, que hoje é considerada a ferramenta mais simples, mais fluida, mais fácil de relacionar os laboratórios conveniados com uma grande instituição, a gente ganhou o prêmio, foi a ferramenta mais premiada no ano passado, em relação ao digital, em relação ao relacionamento com clientes, a gente vai estender para os demais stakeholders da cadeia. Então, a gente vai falar de operadoras de saúde, a gente vai falar de médicos prescritores, a gente vai falar de clínicas oncológicas, hospitais, empresas, indústria farmacêutica, além de manter e melhorar o PSC e o Lab-to-Lab. E em relação ao Pardes, a parte de distribuidora, também um dos primeiros cases aí, uma das primeiras aplicações dentro dessa plataforma vai ser o nosso e-commerce para produtos e serviços Pardini, né, exclusivamente Pardini, a negociação deles, e o marketplace, onde aí sim a gente vai entrar fortemente com a distribuidora, enfim, uma plataforma bem robusta, onde toda a relação com todos os nossos stakeholders vão passar por essa plataforma. E com muitas vantagens, com interoperabilidade, enfim, ganhos e gerando valor para todos os players da nossa cadeia.
Obrigado, João. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, é uma pergunta do Jardel Alves, que é nosso investidor. Ele está perguntando sobre M&A, né? Primeiro, se a gente está com alguma possibilidade de expansão territorial, ou seja, geográfica, né? E como que está o processo de M&A? Tem algum plano de expansão para os próximos anos? Bom, Jardel, muito obrigado por essa pergunta, acho interessante. Antes até de passar para o Camilo para falar um pouco sobre M&A, queria só reforçar que o Pardini ele tem dois grandes eixos de M&A. Um deles é o que nós fizemos ao longo dos anos, adquirir empresas com grande competência técnica, portfólio P&D, e agregar isso à nossa tecnologia, aos nossos produtos e dar acesso a uma grande base populacional dentro dos municípios e gerar escala em alta especialização. Foi o que nós fizemos aí com o DLE, com a diagnóstica, progenética, enfim, dentre outras aquisições. E o outro eixo é você estar, primeiro, nos mercados que nós já estamos, a São Paulo, Rio, Goiânia e enfim, região metropolitana de Belo Horizonte, se algo inorgânico possa contribuir para uma melhor relação com o cliente, para uma expansão do nosso mercado ou ganho de share, isso é sempre visível. E também outras possibilidades é você, como aconteceu em Goiânia, em 2013, você ter parcerias aí societárias ou até aquisições que mercados potenciais que você pode agregar não só o PSC já existente nesses mercados com as marcas locais, mas também sendo um ponto ali de mais um ponto do núcleo técnico avançado, dentro de uma perspectiva de modelo de produção com a grande centralidade, alto nível de automação e inteligência diagnóstica, mais os núcleos avançados para ficar mais próximo do cliente, principalmente do Lab to Lab. Queria reforçar aqui que o Pardini é uma das poucas empresas da área de medicina diagnóstica que equilibra dois grandes negócios, que é o PSC e que é o Lab to Lab, que convergem dentro de uma mesma grande infraestrutura de medicina diagnóstica, que é a produção, que é o Enterprise, que é a nossa matriz tecnológica, que é a nossa logística. Não é fácil equilibrar esses dois business, temos aí o caminho do B2B hospitalar também, mas o Pardini tem feito isso de uma forma equilibrada, coerente e consistente com as necessidades de mercado. Então, esses seriam os dois eixos que podem representar mais portfólio como laboratório de referência, mais relevância para outros stakeholders, como a indústria farmacêutica, ou podem representar a nossa capacidade de entrar em novos mercados, em marcas já existentes, e ainda compor ali um ambiente de infraestrutura com os NTAs para favorecer e dar mais proximidade ainda, dado o nosso modelo de produção conectado com o nosso núcleo central, para contribuir com essa expansão. M&A é parte do nosso plano, não é nos próximos anos, é neste ano, eu diria. E o Camilo, se puder complementar, Camilo, aí, por favor. Tá. Bom, bom dia, Jardel, muito obrigado pela pergunta. Como o Roberto comentou, faz parte da nossa proposta, exatamente, aquisições que façam sentido aos nossos negócios, tanto o Lab to Lab quanto o PSC. Nos últimos anos, fizemos aí 14 aquisições, né? Um volume financeiro ao redor de quase 600 milhões de reais. Ainda continuamos com esse foco de novas aquisições. Temos aqui uma área de M&A que trabalha full time aí nas análises e nas propostas. Temos aí atualmente no nosso portfólio vários processos em análise e acreditamos que nos próximos meses poderemos estar divulgando aí alguma nova aquisição. Então, só peço que aguarde um pouco, que em breve estaremos divulgando. O Guilherme, antes da próxima pergunta, como foi citado essa parte de infraestrutura, nós citamos a questão da toxicologia, você podia falar um pouco mais aí sobre, houve uma grande expansão do mercado de toxicologia forense, que são os exames
utilizados não só para os motoristas e motoristas profissionais, ou categorias profissionais também. Houve um novo marco regulamentar que aumentou o tamanho desse mercado, e o quanto o Pardini está preparado para essa capacidade produtiva, o que nós fizemos, acho que é um fato ainda talvez pouco conhecido aí pelo próprio mercado, a nossa capacidade aí de produção em toxicologia. Claro, Roberto, muito obrigado e bom dia a todos. Bom, a gente mostrou mais uma vez a capacidade de poder se adaptar à demanda do mercado, né? Como a gente tinha feito, né, com o Enterprise inicialmente, né, que a gente tem hoje em pleno funcionamento e com uma capacidade, uma possibilidade de ampliação de capacidade produtiva muito grande, facilmente, sem aumento de custo fixo. A gente levou esse conhecimento de aumento, né, de automação de processo, aumento de capacidade para a área do Guardian, que foi os exames de biologia molecular, de COVID, onde a gente também muito rapidamente respondemos à demanda do mercado e a gente aumentou a capacidade muito rapidamente. E mais uma vez a gente fez a mesma coisa e foi um aumento até mais abrupto, porque foi uma mudança de legislação e que de um dia para o outro, praticamente aqueles motoristas que estavam há mais de 2 anos e meio sem fazer o teste, eles tinham que fazer esse teste, veio esse volume, e nós adaptamos também a capacidade. Hoje a gente mais do que dobrou a capacidade produtiva que a gente tem na área de toxicologia, do exame toxicológico do cabelo, né, atendendo aí a esses volumes crescentes. Que eu posso falar hoje é que a capacidade nossa é superior já à demanda, né? A gente, por um tempo, a gente acabou recebendo mais exame do que a capacidade de processar. Hoje isso já equilibrou, né? E mostrou mais uma vez que esse conhecimento processual em produção de exames, né? E é claro, o conhecimento de automações e de possibilidades de modelos produtivos diferentes para otimizar um processo produtivo dentro da mesma área, inclusive, que foi o que a gente fez também dentro da toxicologia Pardini, e isso está no DNA da empresa, né? A gente tem feito isso ao longo dos anos, tem aumentado a capacidade, tem automatizado, tem melhorado o processo, entregado com mais segurança, com mais rapidez, sempre avaliando os custos e conseguindo reduções de custos importantes dentro desses processos, e esse é o contínuo do trabalho das áreas produtivas dentro do Grupo Pardini. Eu acho que um modelo de sucesso já provado em mais de uma evento de necessidade, e a gente passou realmente, né, nesses últimos anos, foram grandes provações, né, com o COVID, né, depois com o teste toxicológico, que a gente conseguiu passar muito bem por esses momentos. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Obrigado, Guilherme. Em relação ao M&A, acho importante falar, Adriana, que nós temos crescido aí nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro também, com uma estratégia de expansão em análises clínicas. Nós temos aí o reconhecimento de novos clientes, não só médicos, pacientes, mas também operadoras de saúde nesses mercados. E essa estratégia tem funcionado com crescimento ali de algumas unidades por ano, tanto São Paulo quanto Rio. Então, dentro de uma estratégia de M&A, Adriana, é bom se você puder comentar as estratégias ali de integração com novas marcas em outros mercados e a nossa estratégia de análises clínicas e de atendimento. Como que isso tem ocorrido, né? Assim, dado aí essa pergunta interessante sobre M&A. Bom dia a todos. Bom, a gente vem consolidando o crescimento nas praças, que nós fizemos M&A, né, no passado, Rio, São Paulo, fortalecendo a marca, e esse é o caminho que a gente pretende fazer aí com foco no M&A, né? É buscar marcas aí de referência nos mercados, fazer aquisição e trazer essa marca para dentro da nossa estrutura, fortalecendo a marca e crescendo ela organicamente também, depois das aquisições.
Hoje a gente vê em São Paulo, a marca Pardini, graças aos exames aí de Covid que nós atendemos plenamente a população, no momento em que existia escassez, né, na oferta desses exames, o Pardini saiu na frente, ofereceu esses exames, e isso trouxe um reconhecimento de marca para uma praça em que nós éramos muito pouco conhecidos, né, e hoje nós estamos colhendo fruto aí disso, trouxe um maior conhecimento da marca e com isso uma expansão nossa, nós estamos um crescimento forte na Praça de São Paulo, mesmo acontecendo no Rio de Janeiro, né, fortalecendo a marca aí do Centro de Medicina como referência em medicina laboratorial, e a gente segue esse caminho com a M&A aí. Eu acho que a equipe de M&A buscando empresas interessantes aí em outras praças, buscando fortalecer a parte de análise clínica, né, é importante aí que o nosso foco, né, o nosso core é análise clínica, e a gente busca essas empresas para crescer em outros locais, levando essa estrutura, né, levando toda a expertise nossa. Obrigado. Vamos. Obrigado, Adriana. A nossa próxima pergunta, e acho que vai ter que ser a última, doutor Roberto, que a gente já está estourado no horário aqui, é do Fabiano, da Nord Research, que é uma casa que acompanha muito de perto, né, o Pardini conversa bastante com a gente. Bom dia, parabéns pelos resultados do primeiro trimestre. Poderiam falar um pouco sobre esse início do segundo trimestre de 21, em relação ao volume e o impacto do último lockdown? E os drivers para manter esse crescimento na volumetria, como toxicologia e exames preventivos. Se possível também, tem algo no radar, em relação a vacinas de Covid para o futuro? Muito obrigado. Bom, obrigado, Fabiano. Já respondendo em relação à vacina de uma forma rápida, lembrar que há um grande impacto aí social da falta de vacinas, enfim, e todo o reconhecimento que é um bem público, democrático, que deveria ser oferecido pelo próprio governo. Então, acho improvável, ou pouco provável, qualquer iniciativa esse ano para que as empresas assim, de medicina diagnóstica explorem de forma privada a vacina do Covid, dado as necessidades aí sociais e o impacto aí da falta de vacinas para o Brasil. Em relação aos resultados do início do segundo TRI e o impacto desse último lockdown, é um impacto pequeno, claro que teve mercados que se fecharam mais, outros menos, mas é muito pequeno em relação a outros fenômenos de fechamento, principalmente do ano passado, porque os serviços de saúde já estão preparados, enfim, desde o ano passado, com mais cuidados em relação ao Covid, aos protocolos, enfim, isso tudo deu mais confiança e não houve nenhum grande impacto nesse início do segundo trimestre, né? A gente já falou a questão da toxicologia, da pergunta também, a volumetria tem crescido muito, o mercado aumentou em virtude desse novo marco regulamentar, e nós estamos aí preparados, já estávamos preparados, com toda a inovação tecnológica do modelo produtivo, conforme o Guilherme já citou. Essa pergunta de exames preventivos, acho importante citar que nós somos parte de uma cadeia de atenção primária, a medicina diagnóstica é uma parte importante na atenção primária, além, claro, de todos os protocolos clínicos, exames médicos, enfim, de toda a cadeia de valor em saúde, enfermagem, técnicos que compõem aí a medicina primária, prioritária, e o diagnóstico é uma parte importante disso, e na atenção secundária também, principalmente no monitoramento de doenças crônicas e em relação a evitar o custo evitável, né? Então, a gente tem crescido nisso com novas parcerias, não sendo uma entidade, uma companhia que vai abrir diretamente a atenção primária, mas que vai prover conexões e facilidades para essas empresas, sejam verticalizadas, independentes, que atuam nesse business de atenção primária, né? Então, acho que seria assim, aí, Carlos, a nossa última pergunta, né?
Isso. Se você quiser fazer as considerações finais, Roberto, por favor. Primeiro, já fiz o agradecimento aí. Primeiro, obrigado pela presença de todos vocês e espero que acompanhem aí os nossos resultados, a estratégia da companhia. Nós pretendemos também ter um Investor Day, talvez de forma mais precoce aí no ano, para renovar, ressignificar a nossa estratégia junto com vocês. A nossa área de relações com investidores está disponível aí, através do Carlos Biel, Camilo, enfim. E queria, assim, a palavra final é agradecer também os nossos diretores aqui presentes que têm nos ajudado aí para esse excelente resultado do TRI, ser parte dessa conjunção da diretoria de muitos anos. Queria agradecer a todos vocês aqui também por ter contribuído com esse resultado, além de todo o nosso grupo, todos os funcionários. E o meu muito obrigado.